Fala, meu povo, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer imenso estar com vocês em mais essa oportunidade. Muito obrigado pela sua presença, ainda aqui de maneira virtual, para mais uma live. Galera que está acompanhando a gente aqui no ao vivo, seja muito bem-vindo. Antes de começar a nossa live, a gente já estava com muita gente aguardando aí, né? Valeu demais a cada um de vocês. Então, tanto faz vocês que estão na live, assim como você que vai estar assistindo esse vídeo depois, porque depois de finalizar a live, a gente vai encerrar a live aqui, pega o vídeo, baixa o vídeo, faz algumas edições e sobe para o YouTube, porque tem muita gente que não consegue acompanhar no ao vivo, não é verdade? Só lembrando a vocês que essa live, juntamente com os vídeos, né, o live vídeo, vídeo live, é uma sequência que a gente está fazendo 100% gratuito aqui no meu canal do YouTube, denominada Operação PPGO. Então a gente já fez várias coisas por aqui e todos esses vídeos estão editados e disponíveis no YouTube. Ensinei a vocês a montar um plano de estudos, para quem estuda, tem condição de estudar todos os dias, plano de estudo por missões, para quem não tem condição de estudar todos os dias, ou seja, é um plano de estudo com metas alternadas. Já falei sobre as regionais, as opções regionais que você vai ter no ato da inscrição, para qual regional você deve escolher ali, pleitear a sua vaga. Já falei também sobre a remuneração, sobre o plano de carreira, sobre quanto você ganha por plantão extra, quanto tempo você demora para receber promoção na Polícia Penal. E a gente está agora também para falar nessa live de hoje, nesse vídeo de hoje, para todos vocês que estão aqui no ao vivo. Ó, o colega está falando assim: semana abençoada, muito aprendizado. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar você como construir o seu resumo. Então, nesse vídeo vai ser, nessa vídeo live, vai ser várias coisas. Vão ser várias coisas, na verdade. Eu vou ensinar você como construir um resumo do zero para você, tanto faz de forma digitada, né? Ou então de forma escrita. Eu vou ensinar você como e qual é o momento correto de você resolver as questões e como aprender por meio das questões, como fazer revisão por meio dessas questões. Vou te falar qual é a média de simulado e como você deve medir o seu desempenho com base nos simulados. E, é claro, vou começar a falar um pouquinho, para começar não, na verdade eu vou te dar algumas dicas também sobre estratégias na sua reta final, como é que você deve fazer após o edital ser publicado. Então, esse vídeo é um vídeo muito top, uma live muito top que você não pode perder, beleza? Bora lá. A primeira coisa que eu quero te ensinar aqui é como construir um resumo. Como é que você faz para construir um resumo em PDF? A minha dica para você, quando você vai construir esse resumo em PDF, ou até mesmo resumo de forma escrita, manuscrita ali, é você fazer uma separação básica. Qual é o principal erro que muita gente comete? Quando ele vai construir o resumo no caderno, ou para pessoas que gostam de construir resumo de forma digital, no Evernote, o Google Doc, ou até mesmo por meio do Word, a galera vai anotando da mesma forma que está assistindo na videoaula. Se o professor, não tem problema, se o professor que estiver te dando a aula, ministrando a aula, for um professor didático. Para quem tem uma boa didática no ato de ministrar a aula, seu resumo fica perfeitinho, do início ao fim. Agora, quando o professor não tem muita didática, ele começa respondendo questões, depois ele vai para a jurisprudência, depois ele some da jurisprudência e já vai para a teoria, vai para a doutrina e vai fazendo uma bagunça. Aí seu resumo ele não fica concatenado, ou seja, ele não tem uma sequência didática. Agora, quando o seu resumo tem sequência didática, professor, qual que é o resultado disso? Resultado bom na hora da revisão. Porque a construção do resumo, a construção desse PDF, ele serve justamente para que você tenha um ótimo material de revisão. A gente não anota simplesmente pelo fato de tudo que você anota, você aprende. Nem tudo que você anota, você vai aprender, você sabe disso. Você está estudando no material em PDF e você está anotando, não significa que você está aprendendo 100%. Claro que tem algumas pessoas que só conseguem aprender dessa forma, principalmente pessoas que têm uma característica sinestésicas. São pessoas que elas não conseguem lembrar do conteúdo se elas não anotarem. Mas essa anotação ela tem que ser feita de forma muito responsável e muito organizada, onde eu digo para você que a didática faz uma diferença imensa. Então, eu vou mostrar para você, no meu ponto de vista, inclusive é o próprio resumo que a gente disponibiliza, o próprio PDF que a gente disponibiliza aqui para os nossos alunos. E mais uma vez eu reitero, né, teve algumas críticas, não que eu tenha um problema em lidar com isso, mas teve alguns alunos que criticaram essa operação PPJ, falando assim: ah, o professor Caldeira só mostra um pouco do que ele disponibiliza aos alunos. E você que falou isso, você está totalmente errado. Eu disponibilizo aqui para a galera de forma integral. Quando eu falei do plano de estudos, eu mostrei exatamente o mesmo plano de estudo que eu disponibilizo para os nossos alunos que que fizeram a aquisição do curso na Polícia Penal. Eu não escondi nada. Lá eu não ofereço 3, 4, 5, 10 planos de estudos. Os 2 planos de estudos que eu mostrei na live passada é o mesmo plano de estudo que tem para os nossos alunos. Prova disso é que tem muita gente acompanhando a gente aqui no ao vivo que são nossos alunos, sabem muito bem. Então, esse material em PDF eu vou mostrar agora para você aí, essa apostila, que tem uma construção, no meu ponto de vista, mais perto da perfeição possível. Não estou dizendo que ela é perfeita e nem que ela é a melhor que existe no mercado. Eu estou dizendo que ela é mais perto da perfeição possível e eu vou mostrar isso para você. É exatamente a mesma apostila. Eu fiz o download dela lá do nosso curso da Polícia Penal. E daqui a pouco eu vou provar para você isso. Eu vou mostrar lá a plataforma e você vai ver que é exatamente está lá. Então, eu não estou escondendo leite. Não é porque é gratuito que eu vou fazer meia boca. Eu estou fazendo na melhor qualidade possível. Vamos lá. Eu vou te mostrar como
como é que funciona a construção desse resumo. Funciona da seguinte maneira, vamos por partes, ó. Observe bem. A situação é o seguinte, primeira coisa de todas, o resumo tem que ser específico. Então, como a gente tá falando da Polícia Penal, esse mando da Polícia Penal, tô vendo aqui, ó. Isso aqui é o material Polícia Penal 2024. A gente vem por partes aqui, ó. Esse tema é o tema inquérito policial. Aí eu vou te mostrar como é que esse resumo foi construído. Ele foi construído com base em quê, professor? Ele foi construído com base num material específico para a Polícia Penal. Aí a matéria está aqui, matéria, direito processual penal, assunto, inquérito policial. Então, o seu resumo ele tem que seguir essa lógica. Ó. Perceba que está aqui, ó, introdução, aí aqui já vai um conceito de inquérito e vai andando, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar o mouse para ficar mais fácil. Pronto, e vai andando. Aqui o conceito de inquérito, beleza? Vai andando na natureza jurídica. Isso aqui, obviamente, vai mudar de acordo de aula para aula, tá bem? Mas isso aqui é explicação teórica do assunto. Isso aqui é uma aula que você está tendo nesse momento, tá vendo? É uma aula. Aí a gente faz nos nossos materiais em PDF, a gente gosta sempre de fazer perguntas intuitivas para que o aluno se sinta realmente, né, familiarizado. Então a gente coloca aqui, ó, de quem é a titularidade do inquérito policial. Aí vem aqui, tá vendo? Vem as perguntinhas básicas, né? O inquérito policial pode ser instaurado de quais formas? Aí tem as formas de instauração. Enfim, é um material que mistura explicação teórica, ou seja, doutrina e lei seca. A gente coloca, veja o que a letra da lei diz. Porque aqui a gente falou sobre as formas de instauração, tá vendo? Tópico de número 8, ó. Formas de instauração. Aí nós explicamos essas formas de instauração e agora a gente mostra isso aqui na letra da lei. Isso aqui é uma aula. O que eu estou mostrando para você aqui é uma aula, é como se você tivesse na videoaula, só que é de forma escrita. Esse aqui é um material que a gente já inclusive disponibiliza na sua área do aluno. Aí, na sua área do aluno para você que é nosso aluno, né? Aí você deve estar me perguntando, tá, professor, tudo bem, nada de novo até aí. Quando eu vou construir meu resumo, como é que tem que ser? Nessa lógica. Você começa com a explicação do conteúdo. Você não pode começar diretamente com as questões. Você tem que começar, tá começando a estudar agora, ou até mesmo candidato já intermediário. Você começa com o conteúdo como um todo, com a explicação teórica do conteúdo. Agora tem um ponto interessante, que eu sempre coloco nos nossos materiais, que eu penso que você também deve colocar no seu resumo. Porque esse material vai servir depois para que você possa fazer a sua revisão. Você vem aqui, explicação teórica, isso aqui é a aula. O que foi falado na videoaula está aqui. Ou se você preferir estudar só pelo PDF, está aqui também, que a gente tem na nossa área do aluno, tanto videoaula quanto esse material aqui em PDF, que é o resumo, né? Para o aluno ter uma noção. Beleza. Quando ele termina de fazer o estudo teórico do conteúdo, aqui tem as tabelinhas, no finalzinho dos nossos... Outra coisa também que eu gosto muito, se eu fosse você, eu colocava, ó, em alguns tópicos, em alguns materiais nossos, a gente coloca isso aqui, ó. Resumo de perguntas, que são aqueles temas que tem maior probabilidade de cair em prova, então a gente pergunta, ó, duração e prorrogação do inquérito policial. Aí tá aqui na tela, conforme você tá vendo, tá vendo? A gente vai fazendo essas perguntinhas e vai respondendo para você. É uma ótima forma também de fazer com que você tenha um bom desempenho na hora da prova. Por quê? Porque essas perguntinhas você vai fazendo e você vai respondendo, né, respondendo elas no seu resumo. Assim, quando você estiver revisando, você vai olhar aquilo e fala assim, nossa, rapaz, é mesmo, eu fiz essa perguntinha, qual a duração do inquérito policial? De quem é a titularidade do inquérito policial? Quais são as formas de instauração do inquérito policial? É uma forma mais rápida de você construir o seu resumo. Por meio de perguntas também você pode fazer isso. E isso é muito top, porque quando você estiver revisando, antes da prova, uma semana antes, 2 semanas, ou até um mês antes, ou revisão corriqueira que você faz, inclusive eu já expliquei como é que você faz essas revisões, lá na nossa, aqui no YouTube mesmo, tem um vídeo específico, mostrando a situação das revisões, como é que você encaixa isso no plano de estudo. Lá na aula do plano de estudo eu falo muito sobre isso. Mas aí vem uma outra questão agora. Professor, tudo bem. Por que o senhor está mostrando isso pra gente? Porque nesse ponto aqui, ó, nessa altura desse resumo, eu mostro para você agora a parte da jurisprudência. Qual que é a minha dica? A minha dica é que depois, ó, até aqui, ó, perceba, ó, até aqui, ó, essas 18 páginas desse resumo, por exemplo, ó, daqui para cima, foi para mostrar o quê, professor? Foi para te mostrar a parte do estudo teórico. De agora para baixo, ó, a partir desse tópico número 3, a gente fala de quê, professor? A gente fala de jurisprudência. Então aí o que eu fiz? Eu separei aqui para os nossos alunos, ó, as principais jurisprudências, ou seja, as súmulas e principais julgados do STF, veja, ó, do STF e do STJ. Sobre qual tema? Sobre o tema inquérito policial. Aí a minha dica é que você faça isso também. Como é que você vai fazer isso? Só lembrando que essas jurisprudências do STF e do STJ, que eu vou tratar a partir de agora no meu resumo, são jurisprudências que eu estudei nessas 18 páginas, porque durante a explicação teórica do conteúdo, o professor na videoaula vai te falar, ó, galera, fique muito atento, a súmula tal, ó, fique muito atento, o Supremo Tribunal Federal decidiu isso sobre o arquivamento do inquérito, ó, o Supremo Tribunal Federal falou isso acerca da aplicação do pacote de crime no inquérito. Então, durante a videoaula, o professor vai te explicando isso e você vai anotando na parte teórica do seu resumo.
Só que é muito importante, depois que você finalizar o seu resumo, você abrir um tópico e colocar a jurisprudência de forma separada. Aí você me pergunta assim, mas por quê, professor? O pessoal da live já estão mandando as interrogações. Por que disso? Sendo que eu já estudei jurisprudência lá em cima durante a videoaula e fui anotando no meu caderno. É porque vai chegar um momento que você vai fazer os simulados. No final do vídeo eu vou falar sobre a dica de simulados, no final da live. Aí quando você chega na parte do simulado, você faz o simulado e você errou todas as questões de conteúdo jurisprudencial, já imaginou se você tiver que ler todo o seu resumo só para revisar a jurisprudência? Então por isso que eu sempre, nas apostilas aqui do Caveiras Negras, que é verdadeiramente um resumo, né? Apostila, resumo, basicamente a mesma coisa. Nas apostilas aqui do Caveiras Negras, aí, nas matérias da área do direito, que é onde tem jurisprudências e lei seca, a gente faz o quê? A gente abre um tópico e repete a jurisprudência de forma separada. Porque assim, quando você quiser revisar só jurisprudência, você já tem só jurisprudência à sua disposição. Entendeu a lógica? Ah, professor, eu entendi. E se eu já estiver estudando diretamente no PDF, na apostila, aí eu vou precisar fazer anotações também? É claro que não. Esse como construir resumo é para galera que gosta de anotar com as suas palavras ou está estudando por meio da videoaula e também vai anotando. Aí tem gente que anota, faz esse resumo no Google Doc, Evernote, ou até mesmo no Word, né, ou algo nesse sentido. Mas é importantíssimo você criar esse tópico aqui, nessa apostila nossa de inquérito, tá aqui como tópico número 3. Aqui, o que que eu fiz agora? Ó? A gente colocou aqui vários julgados, você pode perceber que são julgados realmente extremamente atualizados, ó. Tá vendo aqui? São vários julgados e jurisprudências do STF, do STJ, acerca do inquérito policial. Jurisprudências essa que a gente já tratou nas videoaulas e já tratamos nas primeiras 18 páginas do material. Só que por que a gente colocou elas agora de forma separada, conforme você tá vendo? Tá vendo aqui? Porque quando você quiser revisar só jurisprudência, você tem aqui só jurisprudência para revisar, você não vai ter problema. Aí depois a gente vem e lança aqui para você o tópico número 4, dentro do mesmo resumo. Agora é a lei seca. Mas é a lei seca acerca de qual tema? É para falar do tema, ó, inquérito policial. Professor, então no meu resumo eu também tenho que anotar a lei seca? Não, isso aqui é a única coisa que eu não indico você fazer. A não ser que você estiver fazendo isso aqui no computador. Se for de forma manuscrita, eu não indico você colocar a lei seca no seu resumo. Já imaginou você ter que copiar todo o código? É sem sentido isso aí. Mas agora, se você estiver fazendo um resumo no computador, você pode simplesmente copiar e colar. Foi o que nós fizemos. Veja bem, inquérito policial não vai do artigo 4º até o artigo 23 do Código de Processo Penal. Durante as primeiras 18 páginas do nosso resumo, a gente explicou os principais tópicos de inquérito policial. Nós misturamos lá explicação doutrinária, jurisprudência e lei seca. Só que aí, como eu disse para vocês, depois que eu terminei essa explicação teórica, eu trouxe só a jurisprudência separada, para quando você quiser estudar só a jurisprudência. Só que aí, como se trata de uma apostila que eu deixo disponível para os alunos abaixo da videoaula aqui na área do aluno, aí eu venho e coloco a lei seca também. Assim, caso o aluno não tenha interesse ou ele não tenha condições, ele não precisa comprar um vadimeco. O ideal é ter um vadimeco, mas se ele não tem condições, ele vai conseguir ir se virando devagarinho com essa parte aqui da lei seca. Aí aqui eu coloco a parte, ó, inquérito policial no Código de Processo Penal, que começa a partir do artigo 4º. Aí vai aqui, ó, artigo 4º até o artigo 23. No nosso PDF, na área do aluno, já está assim, já tem a lei seca correspondente àquele assunto. Não é todo o Código de Processo Penal, é somente a parte do artigo 4º até o 23, quando finaliza o inquérito policial. Pronto, beleza, ó. Nós já estamos aqui na página 33 do nosso resumo. Até agora, nós já mostramos o quê? Nós já mostramos a explicação teórica, depois eu deixei só a jurisprudência de inquérito separadinha, lei seca, só lembrando que se for manuscrito, não indico fazer colocar lei seca no seu resumo, não precisa fazer isso, porque senão você vai perder tempo. E agora a gente vem para outra parte, que é as questões. Todo o material nosso aqui para a Polícia Penal, a gente já tem disponível 20 questões com gabarito comentado por cada tema. Professor, é separado por assunto? Sim, separado por assunto. A gente não tem um caderno com várias questões. Cada apostila, cada resumo nosso, cada apostila em PDF já tem as suas 20 questões com o gabarito comentado, conforme você está vendo agora nesse momento. Ó. Tá vendo aqui? Agora a gente já vem aqui com as questões. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Questões. Aí começa aqui as questões, inclusive questões de forma realmente atualizada, questões que foram cobradas ano passado para concurso de Polícia Penal e outros cargos semelhantes. Ó. Aqui você vem as questões, são 20 questões no total. Depois das questões, vem aqui o seu gabarito. Ó. Tá aqui no final já o gabarito. Isso aqui você não precisa fazer no seu resumo, isso aqui já é uma outra coisa. É o que a gente coloca para complementar o nosso material, porque tem que responder questões, não tem jeito. Aqui tem um gabarito, onde você vai fazer a correção, se você acertou ou errou. Aí, de acordo com o acerto e o erro, vão surgir dúvidas, é absolutamente normal. Aí o que você tem que fazer? Você tem que buscar agora o aprendizado por meio dessas questões.
E o aprendizado vem por meio de quê? Dos comentários das questões. E é por esse motivo que agora a gente repete as 20 questões, só que dessa vez comentando cada gabarito. Agora tem a mesma questão, ó. A mesma número 1 tá lá em cima, tá aqui embaixo também, ó. Tá vendo aqui? Número 1 também. Só que dessa vez a gente colocou aqui a questão para você e aqui embaixo a gente já deixou o comentário dela separado. Já mostrando para você por que o gabarito é letra B, tá? E a justificativa, ou seja, a fundamentação. E assim vai até o final, ó. A 2, a 3, a 4, a 5, até chegar no finalzinho aqui, na questão de número 20, que tá com... Aí, mais uma vez, o gabarito aqui, só que você já viu aqui o gabarito comentado. E aí a gente finaliza o nosso resumo. Aí a missão já de fato concluída com sucesso. Total aqui para esse material, professor, 55 páginas, tá? Tá bem aqui em cima, não sei se você vai conseguir observar, mas tá aqui 55 páginas. Deixa eu ver se aparece aí para você a quantidade de páginas. Acho que aparece sim, tá aí, ó. 55 páginas é esse material. Aí você vai me perguntar assim, tudo bem, professor, mas falando agora das questões, qual é o momento certo para responder as questões e se eu coloco ou não ela no meu resumo? Não precisa, tá? Pelo amor de Deus. A parte da lei seca e das questões, você não precisa colocar no seu resumo. Obrigatoriamente que você precisa no seu resumo. O resumo, propriamente dito, é onde o professor vai explicar a matéria na videoaula e você vai fazendo suas anotações de forma resumida. Como eu disse, se você for aluno nosso aqui no Caveiras Negras, eu não indico você fazer isso se você estiver estudando só pelo PDF. Se você já está estudando em cima desse resumo que eu já mostrei para você, qual que é a necessidade de você construir outro resumo? Ah, professor, mas se eu não anotar as coisas, eu não tenho um bom aprendizado, enfim, eu sinto falta. Então, as anotações eu tenho que anotar. Anote em cima do material, ué. Não tem problema. Ah, professor, mas eu gosto de anotar de forma digital. Você pode, obviamente, fazer isso. Ué. Tem um programa, inclusive, acho que é o Microsoft Edge, salvo engano, tem várias opções de você abrir o PDF de forma editável. Você vai fazendo suas marcações. Ou se você preferir, você faz a impressão. Inclusive, a gente tem apostilas já impressas no nosso site. Tem galera que nem adquiriu o curso. Ele só adquire as apostilas de forma física para fazer suas anotações. Então, você não precisa construir um novo resumo, fazer o resumo do resumo. Do meu ponto de vista, não há necessidade. Mas se você está assistindo a videoaula, construa o seu resumo dessa forma que eu te falei. Construindo a explicação teórica e anotando com suas palavras. E depois você coloca separado só a jurisprudência. Faça isso porque você vai ter um bom desempenho depois na hora da prova. Porque, como eu disse, quando você quiser revisar só a jurisprudência, você já tem isso. Se for nosso aluno, você não precisa, porque a gente já te entrega assim separado. Agora você vai me perguntar, mas qual é o momento certo para responder as questões? As questões, a minha dica é que você responda pelo menos ali umas 6, 8 ou 12 horas depois de ter estudado o tema. Então, se você estudou o tema hoje, tem uma aula aqui nessa sequência de vídeos que a gente está fazendo chamada Operação PPJ, tem uma aula em que eu explico como é que você faz para encaixar o seu plano de estudos, como é que você monta um plano de estudos. Então, imagine que você estudou o tema inquérito policial numa segunda-feira, por exemplo. É correto responder as questões de inquérito ainda na segunda? O indicado é que não. Você tem que responder essas 20 questões com o gabarito comentado que eu mostrei agora há pouco, na terça-feira. Professor, por que no dia seguinte? Porque já é uma forma de você fazer uma primeira revisão. E além do mais, quando eu ensinei você a montar o plano de estudo na outra live, eu falei o dia certo de você fazer a revisão, como encaixar as revisões ali. Não deixe de assistir a esse vídeo. Então as questões já devem ser feitas dessa forma. Pelo menos um dia depois de você ter estudado o tema. Ah, professor, mas eu não gosto. Eu gosto de estudar e já fazer as questões na sequência. Tome cuidado com a autossabotagem. Assim, o conteúdo já está quentinho na sua cabeça. Aí você vai se enganar, você vai pensar que está bem no conteúdo, sendo que na verdade não está. E quando você deixa para fazer as questões no dia seguinte, você começa a perceber que o seu cérebro não está mais lembrando da mesma forma, ou pelo menos com a mesma clareza de 10, 20 minutos depois de ter estudado o tema. Não se esqueça, tem uma teoria que eu chamo de teoria do GPS. Você consegue decorar um caminho ou aprender um caminho da sua casa até o seu trabalho novo, é baseado na quantidade de vezes que você passa por aquele caminho. Chega um momento que, se fechar os seus olhos, você consegue lembrar ou ter a sensibilidade até dos buracos e a quantidade de quebra-mola que tem da sua casa até o seu novo trabalho, de tanto você passar naquele caminho. Agora, quando você vai uma única vez por mês, você vai demorar mais para poder decorar o conteúdo ou aprender aquele conteúdo que, no caso, é o caminho. Da mesma forma, é o conteúdo. Quanto mais vezes você passar pelo conteúdo, melhores são as chances de você reter aquela informação e conseguir acertar a questão na hora da prova. E só lembrando que você pode também utilizar as questões como técnica de revisão. Você pode também revisar, não somente após essas 24 horas, mas ali de 10 em 10 dias ou de 8 em 8 dias, utilizar questões para revisar o seu conteúdo, que é uma ótima forma de revisão. Inclusive, depois que você finaliza o estudo como um todo, você fica só por meio de questões e leitura dos seus resumos. Por isso é importante você construir um bom resumo, ou então
ter aí à sua disposição um curso que já te entrega os resumos já pronto, assim você tem um ótimo material. Já imaginou? Se você que assiste só videoaula, toda vez que você quiser revisar, você tiver que assistir uma videoaula, aí não dá, né? Você vai perder muito tempo. Sobre a questão do simulado, deixa eu mostrar uma coisinha interessante aqui para vocês. É até uma forma, inclusive, de provar. Eu até falei que eu ia provar para vocês que tudo que eu estou mostrando nessa semana gratuita aqui é exatamente o que eu ofereço para os alunos lá no nosso curso da Polícia Penal. Então tá aí na tela para você, ó. Esse aqui é a área do aluno de um dos nossos cursos lá da Polícia Penal. Deixa eu jogar aqui na tela. Ó, ótimo. Acho que tá aparecendo aí para você. Tá vendo aqui, ó? O tema inquérito policial. Aqui são as videoaulas, o tema inquérito policial, tá vendo? São 3 videoaulas. E aqui tá a apostila. Essa mesma apostila aqui foi que eu mostrei agora há pouco para vocês. Inclusive, se eu fizer o download aqui, vocês verão que é a mesma. Então, vejam que eu não estou aqui disponibilizando um conteúdo diferente do que eu aplico aos alunos. Pelo contrário, a mesma coisa que eu disponibilizo aos alunos que pagaram por um curso, né? Que fizeram aquisição do curso, eu estou mostrando a vocês e ensinando a mesma coisa. Eu não estou escondendo o leite, escondendo informação. Tem muita gente, teve algumas pessoas, na verdade, só algumas. Na verdade, foi um aluno que falou: o professor está escondendo o leite, escondendo e está mostrando só uma parte do que ele disponibiliza. Não, pelo contrário, disponibilizo tudo. Até a quantidade de simulados. Vou mostrar agora para você aqui na área do aluno. Ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é a área do aluno, aqui do lado. São os benefícios que a gente tem lá, tá vendo? A aula inaugural, como estudar de forma eficaz, tá vendo aqui, ó. Planejamento por missões, tá aqui, ó, tá vendo? Planejamento segunda, sexta-feira, tá aqui. Orientações para concurseiro iniciantes, orientações para concurseiro intermediário de avançado, que é uma aula que a gente dá lá ensinando o aluno como evoluir no seu estudo, aluno que já está mais antigo. Aí aqui são as matérias, ó, direito penal, processo penal. Quando você clica aqui e abre os tópicos, ó. Aí beleza, a gente chega aqui na parte dos simulados, ó, só para você ter uma noção. Aqui tem as aulas de redação, ética, enfim. Você chega aqui na parte dos simulados, ó. Eu estou abrindo aqui agora nesse momento o simulado para você ver. Aí aqui tem um vídeo que a gente explica direitinho para o aluno como é que ele vai cumprir cada simulado. É mais ou menos em resumo que eu vou falar aqui para vocês. Aqui nesse vídeo a gente explica como executar, de quanto em quanto tempo. Só lembrando que na aula que eu ensinei a vocês, na live de como montar um plano de estudos, eu já até expliquei como é que você encaixa o dia de fazer o simulado no seu plano de estudos, beleza? Dê uma olhadinha lá. Aí você vai aqui, tem o simulado, ó, simulado 1, 2, tá vendo aqui do ladinho, ó. Simulado 1, 2, 3, 4, no total são 7 simulados que tem na nossa área do aluno. Tem um mini simulado de português e um mini simulado de raciocínio lógico. Aí você vai me perguntar agora, professor, tá aqui, o primeiro simulado, inclusive, está aqui disponível. Se eu fazer o download, aqui está o simulado, aqui está o gabarito. Primeira regra básica que eu sempre ensino. Quando você for fazer um simulado, você tem que colocar o mesmo tempo da possível prova que você vai enfrentar. O edital, estou gravando esse vídeo, ou melhor, fazendo essa live com vocês, aqui na segunda semana do mês de março de 2024. O edital ainda não foi publicado. Professor, então eu devo fazer com base em qual tempo de prova? No tempo de prova do concurso passado, do concurso de 2019. Então pega o edital de 2019, vê lá, beleza, foi 4 horas de prova? 4 horas para você fazer o simulado. Não, foi 4 horas e meia, então é 4 horas e meia para fazer o simulado, é assim que funciona. Essa é a primeira regra. Segunda regra, você não pode ficar fazendo o simulado fracionado. Tem aluno que é o aluno que eu chamo de sim, dia não, ou o aluno ponto e vírgula, ou o aluno plantador de feijão, que ele estica uma perna, encolhe a outra, estica a perna, encolhe a outra. Como eu estou dizendo, que tipo de analogia que é essa, professor? É o aluno que, segunda-feira, ele propõe-se a fazer o simulado. Só que aí, segunda-feira, ele só fez português assim, lógico. Não, aí eu vou fazer as outras matérias ao longo da semana. Aí na terça ele faz penal, na quarta ele faz processo. Aí demora uma semana para fazer um simulado. Tá certo, professor? Tá errado, bicho. Não faça isso, não. Aí tem muita. Ó, tem um que colocou assim: eu já fiz isso muitas vezes. O professor puxou minha orelha. É isso mesmo. Você não pode fazer assim, porque senão você não tá. O simulado ele não vai cumprir 100% da sua função. E uma das funções do simulado, para completar esse cenário de 100%, é simular o dia da prova. Então não pode fazer o simulado fracionado. Começou, tem que terminar, obedecendo o tempo que você vai enfrentar no dia da prova. Segunda regra muito importante sobre o simulado. Você tem que fazer sem estar olhando no celular, sem estar colando. Parece uma coisa óbvia, mas não pode, porque senão você não vai enganar você mesmo. Ah, professor, mas eu fiz a questão ali, eu só queria ver se ela estava certa ou estava errada, rapidinho ali. Eu não colei as demais, e eu já tinha marcado já ela. Então, assim, não fez diferença. É claro que faz. Porque você está tirando sua concentração, uma hora ou outra. Aquela questão, às vezes, era o mesmo conteúdo, ou tinha pelo menos uma alternativa de uma outra questão lá da frente. Então você vai estar assim se enganando. Então não pode, por mais que seja uma coisa óbvia, mas não pode. Outra regra básica: não se faz simulado na primeira semana de estudo. Você estudou uma semana só, começou a estudar agora, aí já quer fazer o simulado, é claro que você vai tomar pau. Ah, professor, mas eu fiz, tirei nota boa, mas aquela nota não representa você, porque você vai ter chutado a maioria, então o simulado você faz depois. Você vai perceber que nós do Caveiras Negras, se é no nosso plano, você que é nosso aluno sabe muito bem, nos nossos planos de estudos, a gente coloca o simulado depois de pelo menos uns 20 dias de estudos. Pelo menos depois de 4 semanas de preparação. Porque se você colocar o simulado logo na primeira semana, aqui não vai servir para o aluno.
aquilo só vai servir para frustrar a cabeça do aluno, deixar o aluno triste. Depois de 20, 40 dias estudando, tem momento que a gente faz simulado e já não fica satisfeito. Imagina se você fizer na primeira semana. Então tem que tomar cuidado com isso também. E para finalizar, quanto ao tempo do simulado. Com relação a professor, de quanto em quanto tempo eu faço? Eu sempre indico, depois do primeiro simulado, você não passar mais de 20 dias sem estar fazendo simulado. Tanto é que no nosso curso, conforme vocês viram agora há pouco, a gente disponibiliza 7 simulados completos e 2 mini simulados. Isso no intervalo, se você analisar, quando você assistir a aula lá sobre o plano de estudos, não sei se vocês já assistiram essa live, mas quando você assiste a live sobre o plano de estudos, você vai perceber que numa média ali mais ou menos de 12 semanas, você consegue estudar todo o conteúdo previsto no nosso curso. E aí a gente distribui o simulado no plano de estudos, o dia de você fazer o simulado de acordo com isso. Aí você vai perceber. Então, não passe mais de 20 dias sem fazer simulado, porque isso vai ajudar muito você no treinamento. Além do mais, cada simulado você já tem lá, inclusive, também a probabilidade, a possibilidade de fazer construir a sua redação. Então já ajuda também na parte de redação. Tudo bem? Galera do ao vivo, vou ficando por aqui. A você que está aí do outro lado agora assistindo a gente, mesmo não sendo ao vivo, né? Como eu disse a vocês, a gente vai excluir esse vídeo daqui a pouco, baixar o vídeo, fazer algumas edições, depois vamos subir ele novamente para o YouTube do zero, como se fosse um vídeo exclusivamente para o YouTube. Então, você vai estar assistindo depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no WhatsApp, meu número está aí disponível para todo mundo, é 629 8216 2927, pode chamar lá no WhatsApp, professor, eu tô com dúvida aqui, dúvida assado, pode mandar lá para mim, independente de você ser ou não nosso aluno, a gente tá aqui para te ajudar, tá bem? Um abraço a vocês, que Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Valeu!